Recortes do Código de Processo Penal para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de 2023. Se você gostar deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal para receber as atualizações. Serão abordados somente os artigos previstos no edital de 2023. Você vai encontrar do artigo 251 até 267 e artigo 274. Do artigo 351 até 372, do artigo 394 até 497, do artigo 531 até 538, do artigo 541 até 548, do artigo 574 até 667. Preparado? Vamos começar. Título 8º. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Capítulo I. Do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Segunda, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Terceira, tiver funcionado como juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Quarta, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Segunda, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Terceira, se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda, ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Quarta, se tiver aconselhado qualquer das partes. V, se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. VL, se for sócio, acionista, ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2º. Do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe e promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e, segunda, fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim em linha reta, ou colateral, até o 3º grau, inclusive, e a eles se estendem, no que isso for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz.
Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Primeiro, a audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Segundo, incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo V. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que isso for aplicável. Título X. Das citações e intimações. Capítulo I. Das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará e o nome do juiz. Segunda, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Terceira, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Quarta, a residência do réu se for conhecida. V. O fim para que é feita a citação. Sexta, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Sétima, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará e o juiz deprecado e o juiz deprecante. Segunda, a sede da jurisdição de um e de outro. E o fim para que é feita a citação com todas as especificações. Quarta, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado cumpra-se, e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Primeiro verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Segundo certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência à precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado, e leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Segunda, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Primeiro, não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Segundo, vetado. Terceiro, vetado. Quarto, comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código. Artigo 364.
No caso do artigo anterior, no I, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de no segundo, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará e o nome do juiz que a determinar. Segunda, o nome do réu ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Terceira, o fim para que é feita a citação. Quarta, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. V. O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2º. Das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Primeiro, a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Segundo caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. Terceiro, a intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o primeiro. Quarto, a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Livro 2º. Dos processos em espécie. Título I. Do processo comum. Capítulo I. Da instrução criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Primeiro, o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. E ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Segunda, sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Terceira, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Segundo, aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Terceiro, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código. Quarto, as disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Quinto, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394. A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando, e for manifestamente inepta. Segunda, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou,
Terceira, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Primeiro, a exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. Segundo, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar e a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Segunda, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Terceira, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, quarta, extinta a punibilidade do agente. Artigo 398. Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Primeiro, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Segundo, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Primeiro, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Segundo, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas e a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Segunda, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Primeiro, nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Segundo, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Primeiro, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Segundo, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Terceiro, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404.
Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial, e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Primeiro, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Segundo, no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção I. Da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Primeiro, o prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Segundo, a acusação deverá rolar testemunhas, até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Terceiro, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Primeiro, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Segundo, as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Terceiro, encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Quarto, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Quinto, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Sexto, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Sétimo, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Oitavo, a testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Nono, encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2ª. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Primeiro, a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Segundo, se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Terceiro, o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9º do livro 1º deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando e provada a inexistência do fato. Segunda, provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Terceira, o fato não constituir infração penal. Quarta, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias aplicável no que couber, o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita, e pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Segunda, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Primeiro, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Segundo, em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3ª. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentar em rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente, e, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Segunda, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento. Seção 4ª. Do alistamento dos jurados. Artigo 425.
Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Primeiro, nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda, organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do 3º do artigo 426 deste Código. Segundo, o juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Primeiro, a lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Segundo, juntamente com a lista serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. Terceiro, os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Quarto, o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral fica dela excluído. Quinto, anualmente a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. Seção V. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Primeiro, o pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Segundo, sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Terceiro, será ouvido o juiz-presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Quarto, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Primeiro, para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Segundo, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6ª. Da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. E, os acusados presos. Segunda, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Terceira, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Primeiro, antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Segundo, o juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431.
Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7ª. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para a reunião periódica ou extraordinária. Primeiro o sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Segundo, a audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Terceiro, o jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8ª. Da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Primeiro, nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri, ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Segundo, a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri e o Presidente da República e os ministros de Estado. Segunda, os governadores e seus respectivos secretários. Terceira, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais. Quarta, os prefeitos municipais. V. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Sexta, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Sétima, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Oitava, os militares em serviço ativo. Nona, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. X. Aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Primeiro, entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Segundo, o juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443.
Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código. Seção 9. Da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados 7, dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo Conselho: e marido e mulher. Segunda, ascendente e descendente. Terceira, sogro e genro ou nora. Quarta, irmãos e cunhados, durante o cunhadio. Tio e sobrinho. Sexta, padrasto, madrasta ou enteado. Primeiro, o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Segundo, aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Segunda, no caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Terceira, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção X. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela Lei Local de Organização Judiciária. Artigo 454. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Primeiro, não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Segundo, na hipótese do primeiro deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Primeiro, os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Segundo, se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458.
Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no segundo do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do tribunal do júri o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Primeiro, se intimada, a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la, ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Segundo julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Primeiro, o oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Segundo, os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código. Primeiro, o juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do segundo do artigo 436 deste Código. Segundo, a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7, dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá, e a defesa, e depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem dois ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Primeiro, a separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. Segundo, determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código.
Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Seção X. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Primeiro, para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Segundo, os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz-presidente. Terceiro, as partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3º do título 7º do livro 1º deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Primeiro, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado. Segundo, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Terceiro, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas, e a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Segunda, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12. Dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Primeiro, o assistente falará depois do Ministério Público. Segundo, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Terceiro, fim da acusação, terá palavra a defesa. Quarto, a acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Primeiro, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Segundo, havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro da réplica e da tréplica, observado o disposto no primeiro deste artigo. Artigo 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Segunda, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo.
Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Primeiro concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Segundo, se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Terceiro, os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre e a materialidade do fato. Segunda, a autoria ou participação. Terceira, se o acusado deve ser absolvido. Quarta, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Vê se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Primeiro, a resposta negativa de mais de 3 jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos e segunda do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Segundo, respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos e segunda do caput deste artigo será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Terceiro, decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre e causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Segunda, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Quarto, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito conforme o caso. Quinto, sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. Sexto, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Primeiro, na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.
Segundo o juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por fim da votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 14. Da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que, e no caso de condenação, a fixará a pena base. B. Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. C. Imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. D. Observará as demais disposições do artigo 387 deste Código, e mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. F. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Segunda, no caso de absolvição, A. Mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. B. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. C. Imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Primeiro, se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. Segundo, em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz-presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber, o disposto no primeiro deste artigo. Terceiro, o presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha e do inciso e do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Quarto, a apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Quinto, excepcionalmente poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o quarto deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, e não tem propósito meramente protelatório e, segunda, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Sexto, pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Seção 15. Da Ata dos Trabalhos. Artigo 494.
De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará a ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente a data e a hora da instalação dos trabalhos. Segunda, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes. Terceira, os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas. Quarta, o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. V. O sorteio dos jurados suplentes. Sexta, o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo. Sétima, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado. Oitava, o pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento. Nona, as testemunhas dispensadas de depor. X. O recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. X. A verificação das cédulas pelo juiz-presidente. 12. A formação do conselho de sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas. 13. O compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo. 14. Os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos. 15. Os incidentes. 16. O julgamento da causa. 17. A publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal. Seção 16. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código, e regular a polícia das sessões e prender os desobedientes. Segunda, requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade. Terceira, dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Quarta, resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. V. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Sexta, mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Sétima, suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Oitava, interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Nona, decidir de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade. X. Resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. X. Determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. 12. Regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Capítulo V. Do processo sumário. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 deste Código. Primeiro, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Segundo, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Terceiro, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Quarto, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Primeiro havendo mais de um acusado,
O tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Segundo ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Primeiro, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Segundo, revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 537. Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Capítulo 6º. Do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Artigo 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Primeiro, se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Segundo, na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes que a. O escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. B. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. C. As partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas por edital, com o prazo de 10 dias, para o processo de restauração dos autos. Terceiro, proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: e caso ainda não tenha sido proferida a sentença, requerir-se-ão as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. Segunda, os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos. Terceira, a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Quarta, poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. V. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro em 5 dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apensos a eles os autos da restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Título 2º. Dos recursos em geral. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, e da sentença que conceder habeas corpus.
Segunda, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411, artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Primeiro, não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Segundo, a petição de interposição de recurso com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Terceiro, interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2º. Do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, e que não receber a denúncia ou a queixa. Segunda, que concluir pela incompetência do juízo. Terceira, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Quarta, que pronunciar o réu. V. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidonéia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Sexta, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Sétima, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Oitava, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Nona, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. X, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. X, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17, que decidir sobre a unificação de penas. 18, que decidir o incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. XXI, que revogar a medida de segurança. XI, que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação. XIL, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos NS. V, X e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do no 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos, e quando interpostos de ofício. Segunda, nos casos do artigo 581 e terceira, quarta, sexta, oitava e X. Terceira, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos NS.
15, 17 e stio do artigo 581. Primeiro ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no 8º do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598. Segundo o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Terceiro o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581-14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido à parte contrária por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal AD quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz ACO, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal AD quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de 5 dias, ao juiz ACO. Capítulo 3º. Da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. E das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Segunda das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Terceira das decisões do tribunal do júri quando a ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Primeiro, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal AD quem fará a devida retificação. Segundo, interposta a apelação com fundamento no terceiro, se deste artigo, o tribunal AD quem se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Terceiro, se a apelação se fundar no terceiro, deste artigo, e o tribunal AD quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo segunda apelação. Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigo 594. Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008. Artigo 595. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393. A aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, arts.
374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele, o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Primeiro, se houver assistente, este arrazoará, no prazo de 3 dias, após o Ministério Público. Segundo, se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no prazo do parágrafo anterior. Terceiro, quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Quarto, se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao Tribunal AD, que em onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Primeiro, se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Segundo, as despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao Tribunal AD quem ou entregues ao correio, sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais, e a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, n. terceira. Capítulo 4. Do protesto por novo júri, revogado pela Lei nº 11.689, de 2008. Capítulo V. Do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito, e das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias, e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá pelo prazo de 10 minutos a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando requerer, por igual prazo. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. E exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Segunda, os prazos serão ampliados ao dobro. Terceira, o tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614.
no caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Primeiro, havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Segundo, o acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6º. Dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Primeiro, o requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. Segundo, se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7º. Da revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. E quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Segunda, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Terceira, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. E pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. Segunda, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada nos demais casos. Primeiro, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Segundo, nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. Terceiro, nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Primeiro, o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Segundo, o relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Terceiro, se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso, artigo 624, parágrafo único. Quarto, interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. Quinto, se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se à vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de 10 dias.
Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Primeiro por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União. Se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal, ou de território, ou Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Segundo, a indenização não será devida. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8º. Do recurso extraordinário. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Capítulo 9. Da carta testemunhável. Artigo 639. Dar-se-á carta testemunhável, e da decisão que denegar o recurso. Segunda, daqui admitindo embora o recurso obstar a sua expedição e seguimento para o juízo a de quem. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias. No caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada. Artigo 642. O escrivão ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz ou presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal a de quem, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos arts. 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo X. Do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal, e quando não houver justa causa. Segunda, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.
Terceira, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Quarta, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. V. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza. Sexta, quando o processo for manifestamente nulo. Sétima, quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus. E ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, IG da Constituição. Segunda, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários ou aos chefes de polícia. Primeiro, a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Segundo, não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Primeiro, a petição de habeas corpus conterá a. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. C. A assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Segundo, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 a R$ 1.000, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo escusará a sua apresentação salvo e grave enfermidade do paciente, e o não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Terceira, se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Primeiro, se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão.
Segundo, se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Terceiro, se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo neste caso à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Quarto, se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Quinto, será incontinenti enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Sexto, quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que concederá a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, in fine, ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, primeiro, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coator informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único in fine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.